Então vamos lá. Bom, primeiramente agradecendo aí a galera que está aqui com a gente, né, nessa nossa live que a gente resolveu fazer. É sempre um prazer para a gente, quando a gente consegue falar da nossa Polícia Legislativa. E aí eu já falo nossa porque eu tenho certeza que muitos policiais legislativos que estão aqui na página seguindo a gente, né, trocando essa ideia, com certeza irão passar no próximo concurso aí, serão nossos colegas de trabalho. Então, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live, sejam bem-vindos também à Polícia Legislativa. Tenho certeza que muitos daqui dessa página serão nossos amigos lá no trabalho. Bom, só me apresentando rapidinho aqui, eu sou o Vitão Rosa, sou policial legislativo na Federal, na Câmara dos Deputados, há 7 anos, vou fazer 8 anos agora de policial legislativo, e antes de eu ser policial lá, eu era policial civil aqui em Brasília. E então, eu chamei o Fortunato, né, para a gente trocar essa ideia aí, falar um pouco da polícia. A gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês, que vocês tiverem ao longo da live, tentando acompanhar aqui os comentários. Eu já selecionei, Fortunato, algumas perguntas que fizeram lá na postagem no feed da Polícia Legislativa, Beleza. e aí eu vou te perguntando e vou nominando aqui quem fez as perguntas. Então, beleza? Então, vamos embora começar. Então, Beleza. Fortunato, só se apresenta aí para a galera, né, para a galera saber quem é que você é, quanto tempo você está no cargo aí também, o que você faz lá Olha, na deixa eu polícia. deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Eu sou Antônio Fortunato, né? E atualmente ocupo o cargo de policial legislativo federal. Antes de estar na Polícia Legislativa, eu era agente da Polícia Federal e muita gente às vezes se surpreende com isso. Nossa, você deixou a Polícia Federal para ir para a Polícia Legislativa, né? Mas em termos de remuneração, o cargo de policial legislativo ele é muito mais atraente, né? A gente vai falar sobre isso na live também. Né? E foi um momento ali no qual eu tive a oportunidade de sair, acabei saindo então da Polícia Federal, né? Mas ocupei outros cargos antes aí, trabalhei na Advocacia Geral da União, trabalhei no Ministério Público da União e fui oficial do Exército aí durante alguns anos, né? De 2004 até 2011 eu estive no Exército, fui oficial temporário, foi quando então eu iniciei a minha caminhada nos concursos aí e entrei na Polícia Legislativa junto com o Vitão, né? A gente entrou no mesmo concurso em 2014 e trabalhamos juntos desde então e, coincidentemente, a gente vem, inclusive, tendo as mesmas lotações, né, dentro da Polícia Legislativa. Inclusive, a lotação que a gente está hoje, fui eu que o recrutei. Ele sabe disso, que eu recrutei ele para trabalhar lá, né? Mas é isso. Verdade. Verdade. Bom, foi uma das poucas coisas boas que você fez aí pela polícia, foi ter me chamado para trabalhar lá. A gente faz parte da coordenação de operações especiais, né? E aí já vou até aproveitar que você entrou nessa pauta aí. Explica aí para a galera aí, quem não conhece o trabalho da Polícia Legislativa, exatamente o que a Polícia Legislativa faz, por que ela existe, né, na verdade, por que não pode ser uma Polícia Federal, uma polícia aqui do DF trabalhando lá no Congresso, né, e quais as atribuições que o policial pode exercer lá dentro do Congresso. Eu acho que o primeiro mito que a gente tem que romper aqui, quando se fala de polícia legislativa, é o de que o policial legislativo ele só tem atribuição e competência dentro do Congresso Nacional, né? O que é uma mentira. Na verdade, o policial legislativo ele tem atribuições e competências em toda a esfera de responsabilidade do legislativo do Congresso Nacional, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da nossa coordenação, que é a coordenação de operações especiais. E a coordenação de operações especiais, ela é uma coordenação que ela tem por missão primordial cuidar da segurança do presidente da Câmara dos Deputados, que é um chefe de poder, né? Então, nós cuidamos da segurança do presidente. Isso tanto na Câmara quanto no Senado, né? Então, aqui a gente vai fazer alguns paralelos entre a Polícia da Câmara e a Polícia do Senado Federal. A Polícia do Senado Federal também tem uma coordenação que não tem o mesmo nome que a nossa coordenação, que cuida especificamente da segurança do presidente do Senado, como a nossa coordenação também. E a coordenação de segurança de operações especiais, ela também cuida de parlamentares ameaçados. Tá? Então, pela resolução número 18 de 2003, o único que faz jus, o único parlamentar que faz jus à segurança 24 horas é o presidente. Beleza. Mas o presidente pode conceder segurança 24 horas para parlamentares que estejam ameaçados. Ou, uma situação excepcional que está acontecendo agora, por prerrogativa de cargo ou de função, né? Ou até mesmo de parentesco. Então, por exemplo, nós cuidamos da segurança do Eduardo Bolsonaro. Porque ele é deputado? Porque ele é ameaçado? Não, porque ele é filho do presidente da República. Tá? Então, a família do presidente da República tem
tem segurança legalmente, né? E cuidamos também de outros parlamentares que são ameaçados. Então, digamos que um determinado parlamentar receba uma ameaça, né? Ele vai lá até a Polícia Legislativa e vai falar, pô, bom, beleza, sofreu uma ameaça, tal, vai lá até a delegacia da Polícia Legislativa, a Polícia Legislativa ela vai apurar, né, essas questões que aconteceram aí, o parlamentar ele pode solicitar, então, ao presidente que ele tenha um acompanhamento durante 24 horas, né, um acompanhamento full-time, e o presidente pode conceder ou não. Então, isso é um ato discricionário do presidente. Então, não basta que o parlamentar seja somente ameaçado. Então, nossa coordenação tem por atribuição principal cuidar do presidente e de parlamentares ameaçados. Beleza. Bom, temos outros filões dentro da Polícia Legislativa. Então, nós temos as equipes de segurança orgânica. O que são as equipes de segurança orgânica? São pessoas que cuidam da segurança ali do Congresso, né? Das instalações do Congresso e do próprio perímetro do Congresso também. E dentro dessas equipes, você tem policiais que trabalham na atividade de choque, né? Então, nós temos grupamentos qualificados para lidar com químicos, né? Pimenta, lacrimogênio, né, lançadores. Então, nós temos equipes lá que compõem grupos de choque para deter manifestações, distúrbios civis, enfim, né? Nós temos também uma coordenação de polícia judiciária que realiza investigações. Então, acho que o fato mais em voga que aconteceu ultimamente foi a situação aí da deputada Joyce Hasselmann, né, que alegou aí teria acontecido alguma coisa com ela, tal, acho que todo mundo acompanhou. E a Polícia Legislativa, inclusive, que investigou, né? E aí é um assunto até interessante, por que a Polícia Legislativa tem a prerrogativa de cuidar da investigação no caso de uma deputada, né? No caso dela, a competência para essa investigação foi por causa do local do crime, né? Não foi por ela ser parlamentar, mas sim por esse crime ter ocorrido nas dependências do Congresso Nacional. Aconteceu, teoricamente, em tese, na residência da parlamentar. Né? Então, se aconteceu na residência da parlamentar, que é uma dependência do Congresso Nacional, também é competência da Polícia Legislativa. É um imóvel funcional, né? Exatamente. Então, o que a gente tem, então, a Polícia Legislativa não fica ali só no Congresso. Ela vai fazer, por exemplo, patrulhamento nas quadras dos deputados. A gente viaja acompanhando os parlamentares ameaçados no Brasil inteiro e acompanhando o presidente também no Brasil inteiro e até mesmo no exterior. Né? A gente viaja com as autoridades para missões oficiais, também acompanhando elas. Eu já tive possibilidade de acompanhar o presidente de acompanhar outros parlamentares em missões no exterior. Não tive a possibilidade de acompanhar o presidente ainda, porque nas missões que eu ia, até o pessoal diz que eu sou pé frio, e nas missões que eu ia para o exterior com o presidente, as missões foram canceladas, né? E aí não rolou, mas eu tive a possibilidade de ir com outros parlamentares. Então, beleza, voltando aqui no que a gente estava falando. Temos um grupamento de inteligência também, né? Que aí, se você não sabe que ele existe, é porque eles estão fazendo um bom trabalho realmente, né? Então, são um grupo que está ali monitorando movimentos sociais, grupos que podem ser uma ameaça à incolumidade física e moral dos parlamentares ou do Congresso, né? Vocês têm que entender, gente, é que a Polícia Legislativa, a função principal dela é garantir o processo legislativo. Então, você tem lá um parlamentar eleito para que ele possa atuar de forma independente, sem interferências e sem ameaças, você precisa sim da Polícia Legislativa. Aí muita gente pergunta, mas por que não coloca então a Polícia Federal? Por que não coloca então a Polícia Militar para fazer isso? Porque aí você estaria interferindo na independência do poder. Porque você teria, por exemplo, a Polícia Federal, ela é uma polícia do Executivo. A Polícia Militar é uma polícia do Executivo, ela faz parte do Poder Executivo. Né? Então você teria ali agentes do Executivo ali trabalhando diretamente com o agente do Legislativo, no caso, podendo ali, de certa forma, interferir. Né? Porque vamos pegar, por exemplo, ali, um policial militar, ele é uma força estadual, né? Ele é ligado ao governador. Talvez aquele parlamentar que está ali exercendo a atividade dele seja inimigo político do governo, daquele governador, especificamente daquele estado, e aí vai haver uma certa ingerência ali naquela disputa, né? Assim, às vezes o parlamentar ele tem uma ideia, o governador tem outra, e você tem ali um agente, um policial militar, por exemplo, que é ligado ao governador, e aí?
Será que ele está agindo de forma isonômica? Então, por isso que é importante ter uma polícia do próprio legislativo, um servidor que vai agir de forma independente. Tá? E a gente também tem uma grande novidade agora, que tem os cachorros lá na Câmara, né? A gente tem agora, está sendo implementada uma novidade, né? Está sendo implementado aí os cães para detecção de explosivos, de armas, enfim, para já a polícia se atentando para possibilidades de atentados, né, de situações maiores que podem vir a ocorrer no parlamento, como ocorreu, por exemplo, lá no Capitólio, nos Estados Unidos, né? Então, falei aqui de segurança de autoridade, né? Falei aqui de atividade de inteligência, atividade de investigação, atividade de patrulhamento, né? Por isso que a gente diz que a Polícia Legislativa ela é uma polícia de ciclo completo, né? O que é uma polícia de ciclo completo, como se prega muito aí, que seja implementada nas outras polícias? Porque é uma polícia que ela investiga, ela faz o primeiro atendimento ali policial, a abordagem policial, né? Então a investigação e a atividade de patrulhamento ostensivo, né? Então a polícia que ela faz tudo, ela investiga, ela aborda, né? Ela está fazendo todas as atividades, inclusive também as atividades de inteligência, né? Então é um espectro muito amplo aí de coisas que você pode fazer dentro da Polícia Legislativa. Então tem atividades também que são mais chatas ali, tem atividades mais chatas, como você tem na Polícia Militar, né? Como você tem em outras polícias, sei lá, o policial militar, quando a gente tem que parar uma viatura na rua e fica lá, parado lá, fazendo a operação presença. O policial legislativo também faz isso? Também faz isso, dentro das dependências do Congresso. Então, isso varia muito. Tem atividades mais dinâmicas, atividades mais estáticas, assim, digamos assim, né? Temos também a parte administrativa, tem servidores que estão na atividade administrativa, que não são servidores administrativos, mas são servidores policiais. Então, falei muito aqui, vai me interpelando aí que eu vou falando mais se eu não esqueci de alguma coisa. Tá tranquilo. Não, só vou acrescentar uma informação. Até saiu no Instagram da nossa associação lá, né? Quem quiser seguir é a PCN, que é a Associação dos Policiais do Congresso Nacional. Hoje saiu uma postagem lá falando justamente desse trabalho da investigação. Só para vocês terem uma ideia aí, a gente conseguiu lá na investigação, principalmente com essas fraudes de previdência, conseguimos lá uma economia na casa de 190 milhões de reais. Então você pensa assim, né, o trabalho da polícia ele é importante, ele é silencioso, né, a galera não costuma falar muito dessa parte, mas tem uma importância enorme essa parte da investigação, principalmente, né, a delegacia nossa lá, que é comandada por um agente de polícia, então a gente faz os inquéritos, ele, se for o caso, solicita prisões, é normal, como se fosse em qualquer outra polícia que vocês conhecem aí, a nossa atividade de investigação funciona normal também, quebra de sigilo, relatórios pedindo busca, pedindo apreensão, tudo isso. O Fortunato caiu aí, deixa eu ver se eu consigo fazer ele voltar. Voltando aqui. Eu vi que o pessoal perguntou algumas coisas aí, já vou esclarecendo. Perguntaram se a gente está no YouTube também, já esclareço que não. Né, a gente está fazendo só no Instagram aqui por enquanto. Pode ser até que a gente faça alguma no YouTube aí. O Fortunato tem um canal bacana também, com um alcance bom. A gente pode combinar de fazer uma live disso, se vocês quiserem. E se a live vai ficar salva, essa parte com o Fortunato. Não sei se consegue salvar. Consegue, Fortunato? Consigo. Depois a gente consegue e disponibiliza. Então, beleza. Eu só tava, antes de você cair, eu estava só passando a informação da PCN lá, né, da economia de quase 200 milhões de reais com as investigações da nossa delegacia, né, mostrando aí que é um trabalho importante, um trabalho silencioso, né, que a galera não costuma divulgar muito, mas é um trabalho fundamental assim, para a sobrevivência até econômica lá da casa, né, assim, um recurso gigantesco que a polícia consegue economizar para os cofres públicos, aí, um trabalho muito importante. Uma coisa, só te interromper aqui rapidinho, uma coisa que eu acho importante ressaltar para as pessoas entenderem é que a Polícia Legislativa ele é um órgão, um departamento de polícia dentro de uma casa legislativa, né? Diferente de uma polícia federal, de uma polícia civil, que são órgãos, não diria que são independentes, mas são autônomos, né? Você tem a Polícia Civil como instituição, a Polícia Federal como instituição. A Polícia Legislativa ela está inserida em uma instituição maior, né? Então, isso, naturalmente, traz determinadas limitações à polícia, né? Beleza, show. Então, vamos lá, vamos entrar na parte que a galera mais gosta aí. Geralmente, quando eu abro a caixinha de perguntas aqui na página,
Assim, de cada 10 perguntas, acho que umas 5, 6 são desses dois temas. Então vamos começar já falando deles, que eu sei que tem gente curiosa aí. Começar do tema mais agradável, né? Quer falar alguma Não, coisa? porque eu vi uma pergunta interessante que já apareceu na minha frente aqui, só para aproveitar para responder aqui, rapidinho, antes de entrar nas outras perguntas, Uhum. porque tem aqui da Fela, acho que é Fela BSB, É o você tem Rafael. investido Rafael Tela. a corrupção de algum parlamentar? Eu acho interessante isso, porque a gente tem que entender o seguinte, gente, cada polícia atua dentro do seu espectro, dentro da sua competência. Né, dentro da sua competência. Se um determinado crime cometido por um parlamentar, em tese, estiver dentro da competência da Polícia Legislativa, ela, claro, que vai investigar. Agora, de quem é a competência de investigar desvio de recurso público? No caso, se for um recurso federal, né? Se for um recurso federal, essa competência ela é da Polícia Federal, ela não é da Polícia Legislativa. Então, então, Exatamente. cada crime que acontecer vai ter que ser verificado. Bom, beleza, esse crime aqui ele está na competência de quem? Né? Então, por exemplo, se um parlamentar, né, dentro das competências, dentro das dependências do Congresso Nacional, matar um servidor, um outro parlamentar, aí vai ser um crime que vai ser investigado pela Polícia Legislativa, sim. Né? Sim. Então, isso tem que ser avaliado, tá? Desculpa, vai lá. Não, beleza, importante. A Caroline fez uma pergunta aí qual o kit da Polícia Legislativa, eu não entendi qual o kit. Se você quiser perguntar novamente aí, Caroline, só para esclarecer. Então, Fortunato, primeira pergunta lá das top 10 lá que eu recebo, qual é o salário da Polícia Legislativa? Fala aí pra gente, é um concurso, não sei se todo mundo aqui sabe, né? É um concurso que exige, por enquanto, apenas o nível médio, né? Há alguns projetos, algumas tentativas que seja exigido nível superior para o ingresso, mas por enquanto não andou. Então, por enquanto, e aí a probabilidade é muito alta no próximo concurso do Senado que seja exigido nível médio, e aí o Fortunato vai falar qual que é o salário lá, como é que é mais ou menos a faixa de remuneração, para a galera já ficar ciente. Bom, vamos lá, galera. Primeiro eu queria dizer para vocês que o final do mês, na verdade, não é o final do mês, né? Porque no Legislativo a gente recebe depois do primeiro dia útil, após o dia 20, né? Então, esse período é um período muito feliz para mim, né? Quando a gente abre lá o contra-cheque, a gente fica bastante feliz, né? Então, vale muito a pena. E aí, antes de entrar na remuneração especificamente, eu queria trazer uma dica para vocês, né? Porque eu sei que vai ter gente que vai falar assim, eu sou muito idealista, eu quero ser policial federal, tal, não ligo para salário e tal, não estou nem aí. Isso aí a gente fala muito quando a gente é novo. Quando a gente é novo, tal, papapá. Assim, cada um tem o seu idealismo, né? Cada um tem o seu preço, né? Digamos assim. Mas você tem que pensar que às vezes a pessoa fala assim, pô, eu quero ter um salário bom. Eu conheço gente que fala assim, eu quero ganhar mais de 10 mil reais. Eu quero ganhar mais que isso. Então, quando você pensar em salário, você tem que pensar em orçamento. Orçamento. Então, cada ente federativo, né, e os poderes também têm os seus próprios orçamentos. Então, você tem lá na esfera federal, executivo, legislativo, judiciário, tem os seus orçamentos. Então, pensa aí no executivo. O executivo é o que tem mais gente. Então, pensa num bolo. Você vai numa festa de aniversário, lá no Poder Executivo, e tem um bolinho lá assim, ó. Esse bolinho você vai ter que dividir ele para 1 milhão de pessoas. Aí você chega numa festa no Legislativo, você vai ter um bolo lá que vai ser dividido para muito menos gente, talvez só para 100 pessoas. Então, com certeza, a fatia ela vai ser muito maior. Né? Então, quando você for pensar em salário e orçamento, pense nisso. Né? Se você for fazer um concurso para PM, cara, PM excelente, grande instituição, merecem um salário, mas os salários do serviço público eles não são concedidos ali não é tanto por função, né? Muito mais da questão orçamentária. Qual é o impacto que isso vai causar? O impacto de um salário, de um aumento de salário que vai ser dado para PM, né? É muito maior do que o impacto do impacto salarial de aumento que você dê para a Polícia Legislativa, né? Mas enfim, quando eu saí da Polícia Federal, né, o meu salário deu um salto, ele dobrou. Né? Então, eu saí da PF, eu ganhava 6 mil líquido, e na época eu saí para a Polícia Legislativa para ganhar 12. Né? Deu um salto muito grande, foi muito maior. Né? Então, na Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, os salários vão de 16 mil até 20 eu tenho aqui, de 16 a 24. 16 a 24. E são 10 padrões. Então, quando você entra lá, você entra no padrão 1, e todo ano você progride até o padrão número 10. Então, em 10 anos, você está no final da carreira.
Isso era até uma crítica, isso é algo que está sendo trabalhado no projeto de reforma administrativa, porque o que eles querem? Eles querem aumentar esse tempo que você demora para chegar ao topo. Tá? Não vou entrar no mérito disso se é certo ou errado. Né? Beleza. Já no Senado Federal, o inicial ele vai de 19 até 23. Então, na Câmara, o nosso inicial é menor do que o Senado, mas o nosso final de carreira ele é maior do que o Senado. E na Câmara nós demoramos menos tempo para chegar ao topo. Né? Na Câmara a gente demora 10 anos para chegar ao topo. Você demora 16, são 16 padrões. Na verdade, são 15 anos para você chegar até o 16º padrão. Né? Então, isso aí é o seu salário bruto ali, né? Que você vai entrar ganhando. Além disso, claro, você tem outras possibilidades. Né? Quais são as possibilidades? Adicionais de especialização. Então, você pode ter até 2 especializações, até 2 pós-graduações, que não precisam necessariamente ter relação com o seu cargo, né? Assim, pode ser só ter uma pós, só você ter ser pós-graduado já ganha. Né? Acho que é isso, né, cara? Basta titulação. A da pós-graduação. E você pode receber também a segunda graduação. Se você for tanto nível médio quanto o nível superior, ele não ganha, né? O nível superior ele não ganha. O nível superior ganha a segunda graduação? Na verdade, o Senado paga as 2 graduações para o nível médio, a Câmara que não paga, né? A primeira graduação a Câmara não paga, paga só a segunda. Paga só a segunda graduação. Então o nível superior já automaticamente. Exatamente. Então, o nível superior A galera, no geral, aí todo mundo lá tem, né? A pessoa é mais difícil quem tem mestrado e doutorado, né, gente? Mas vai pagar também mestrado, vai pagar também doutorado, e esse valor é um percentual em cima da sua remuneração. Né? Então varia, sei lá, em média. Eu falo para vocês, em média, aqui, uma pós-graduação que você tenha, você vai ganhar em média uns 400, 500 reais a mais, né, no seu salário ali na primeira pós. Na segunda já diminui um pouco, né? Na segunda pós-graduação já diminui um pouco. E na segunda graduação também já vai dar uns 400, 500 reais a mais ali na sua graduação, né? Além disso, você tem um desconto aí do plano de saúde, né? A gente paga em média aí de plano de saúde. Vou pegar um cara solteiro aí, eu como cara solteiro que não tem independente, pagar em média aí uns 700 reais, o carro aumentou, né, cara? Uns 700 reais. 690, né? 690 reais que você paga de plano de saúde, mas é um plano de saúde, sim, excepcional, excepcional. E o Vitão que tem filha pode falar, né? Quando é que paga por dependente? Mesma coisa. Mesma coisa para cada Não paga, né? Não, é o mesmo valor, né? Para dependentes diretos, né? Assim, filho ou esposa, não tem um acréscimo no valor. Se for dependente especial, né? No caso, os pais, aí você paga um valor a mais. Ó. E no caso também tem no caso, para você que tem filho, tem um adicional aí para a escola, né? Tem adicional de escolar, acho que é uns 800 reais, parece. Então, tá vendo, galera? Tem vários benefícios aí. Bizu 800 é fazer reais filho. para escolar já ajuda alguma coisa, né, cara? Já ajuda alguma coisa. Né? Se der 10 filhos aí, 10 filhos aí é 8 mil no contra-cheque a mais. Se o cara tiver 10 filhos, né? Vai ganhar 8 mil, vai gastar uns 80. Exatamente. Né? Então, com relação ao salário, é isso, cara. Com relação a essa remuneração. E além disso, no Senado hoje, acho que até uma coisa que vai ser que o servidor do Senado hoje vai perder, o policial legislativo do Senado hoje vai perder quando vocês entrarem, vai ser um menor número de horas extras, né? Que existe uma possibilidade de você receber horas extras, né? Que tem um valor lá que o servidor recebe também. Então a galera hoje, como está com efetivo reduzido, tem feito muita hora extra, né? Tem feito muita hora extra. Inclusive na Câmara também era assim. Antes da gente entrar na Câmara, a galera fazia muita hora extra porque estava faltando servidor, e é algo que agora vai diminuir. Né? Fortunato, vou responder rapidinho algumas perguntas que eu fui lendo aqui. Beleza. A da Caroline, o kit que ela perguntou, na verdade, é o que você recebe quando você se torna policial legislativo, né? Então, Caroline, a gente recebe acautelado a arma de fogo, né? Munições, recebe o uniforme também, uniforme tático, né? No caso, camisa, calça, boné, Colete. Acho que agora vai ter bota também, né? Bota não tinha não, agora acho que vai ter, né? Parece. Uhum. Bota, colete, né? Inclusive e alguns outros equipamentos você pode... Inclusive, a Câmara adquiriu agora, a Câmara aderiu a um pregão que foi feito pela PRF e ela vai fornecer um material no mesmo padrão aí que foi fornecido para a PRF, que é um material de muita qualidade.
Eu esqueci o nome da empresa também, que é uma empresa super top aí de material tático, né? Que é o mesmo Acho que é assim, a 511, né, que eles chamam no 5.5. que é o mesmo que vai fornecer para fornece o 11. PRF, a PRF vai fornecer também para a É. Polícia Legislativa. E a outra pergunta é se o policial, depois que ele aposenta, ele continua com o porte, continua normal, como qualquer outra polícia também, quando o policial legislativo que aposenta, ele continua com o porte dele, nacional, e claro, né, tem que fazer alguns testes, é um pouco diferenciado o procedimento, mas o porte dele é mantido mesmo após a aposentadoria. Nosso porte, né, para quem não sabe também, não é um porte apenas durante o trabalho, a gente tem um porte 24 horas, né, onde a gente quiser, se estamos trabalhando ou de folga, podendo inclusive viajar com a arma de fogo, como qualquer outra polícia aí, Embarcar armada, né? federal. É, embarque armado, tudo. E aí, vou engatar na pergunta do. Teve um colega aqui que perguntou sobre os cargos vagos. Aí eu quero que você fale para a gente aqui da quantidade de cargos vagos na Câmara, se você tem alguma estimativa, se tem alguma perspectiva de concurso para a Câmara também, né? E a quantidade de cargos vagos no Senado e também a perspectiva do concurso lá para o Senado Federal. Tá. Galera, vamos falar de Câmara dos Deputados primeiro, né? Câmara dos Deputados, o último concurso para policial legislativo aconteceu em 2014 e venceu em 2018, né? Então foi um concurso que chamou muita gente, praticamente supriu aí todos os claros que existiam para policial legislativo, né? Então hoje eu acredito que a gente tem no máximo aí 10 cargos vagos, né? Por aí na Câmara dos Deputados. Não existe perspectiva de concurso hoje para a Câmara dos Deputados para a Polícia Legislativa. Eu, particularmente, acredito que nem tão cedo esse concurso vai ocorrer, né? Mesmo ele tendo sido em 2014, é um concurso que acontece a cada 10 anos, praticamente. Mas como o último concurso ele supriu bastante, claro, se a gente for pensar em atribuições aí, claro que é sempre bom ter mais efetivo. Mas eu não acredito aí que num vislumbrar de 3 anos haja um novo concurso para a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Claro que há mais ou menos 3 anos houve uma autorização, acho que mais 3 ou 4, mais tempo ainda, não lembro. Houve uma autorização para um concurso para técnico administrativo, técnico legislativo e para analista de patrimônio. Então, houve só autorização e o concurso não saiu. Essa autorização, inclusive, ela caducou, mas existe essa necessidade para os cargos de técnico, né, e para o cargo de analista de patrimônio. A questão é que esse cargo de analista de patrimônio é um cargo que está um pouco em desuso. Né? Assim, eu vejo até em todo serviço público assim, que o cargo de analista de patrimônio seria mais ou menos o cargo de analista administrativo. Então, para quem estuda para judiciário aí também, vai perceber que não estão chamando praticamente mais ninguém para analista administrativo. Eu acredito que na Câmara vai seguir também a mesma linha e talvez transformar esses cargos em analista processo legislativo, que é o cara que pode trabalhar na área processual, na área do processo legislativo, do suporte do parlamentar, como também pode trabalhar na área administrativa. Né? Gente, já para o Senado, a gente tem hoje mais de 100 cargos vagos. Já você tinha me passado exatamente, Vitão, você tinha me falado exatamente, eu estou me recordando agora, do valor total de cargos vagos. Do Senado? 182 cargos vagos. 182 mais 20, mas o edital só tinha sido autorizado 24 cargos, né? Mas, gente, o que vocês têm que pensar, você tem 24 cargos, mas você tem 186, 182 cargos vagos. Olha o que está acontecendo hoje na Polícia Federal. A Polícia Federal, talvez tenha pessoas online aqui que tenham feito esse concurso, a Polícia Federal ela fez um concurso para 890 vagas. Tá? Mas o claro de vagas da Polícia Federal para suprir a necessidade da Polícia Federal seria hoje... Está travando, tá? Como? Está travando um pouco. O claro hoje para suprir o efetivo da Polícia Federal seria mais ou menos em torno aí de... Porque se nomeasse só os 890, só supriria 20% da necessidade. Então, o claro hoje para suprir a demanda seria de mais ou menos 2.400 agentes. Tá? E existe uma comissão trabalhando hoje, tá? E essa comissão está fazendo um trabalho excepcional junto dos parlamentares, junto dos pontos de decisão aí de poder, já conseguiram incluir a nomeação de quase todos os aprovados na LDO e agora falta a inclusão na LOA. Tá? Então, não existia a previsão inicial de chamar todo mundo, mas já está praticamente aí certo que vai no mínimo dobrar. Não sei se vai chamar todos os aprovados, mas no mínimo, mais 50% está quase certo de ser chamado. Né? Então, da mesma forma, você tem que pensar para o Senado. 180 cargos vagos.
E aí vamos pensar também, que até teve uma pergunta aqui, que falou assim, o que pressionaria o Senado a fazer um concurso antes das eleições do ano que vem? Gente, vamos pensar aqui nos cenários, tá? E os cenários políticos, os contextos, eles influenciam muito nas decisões do Legislativo. Então, todo mundo se lembra aqui o que aconteceu ano passado, lá com a eleição do Joe Biden, né, com a saída do Trump. Então, a gente tem aí, fazendo um paralelismo, aí, pensando em Brasil, pensando em Bolsonaro, pensando em determinados contextos aí com o Legislativo e com o Supremo. Existe uma tendência, tá? Existe uma tendência de que ano que vem seja um ano muito tenso politicamente para o Brasil. Isso é meio óbvio, né, gente? E a gente sabe que, em geral, essas coisas descambam para o Congresso Nacional. Então, vocês lembram o que aconteceu no passado no Capitólio? Morreu gente lá dentro. Teve policiais aí que estavam lá que se mataram. Policiais do Capitólio, que seria a polícia legislativa deles lá, a polícia do Capitólio, que se mataram depois por conta das situações que aconteceram dentro do Capitólio. Então, acredito que existe uma pressão do contexto político para que esse concurso saia antes das eleições do ano que vem, né? Existe sim a demanda, porque existem os cargos e existe a necessidade. Agora, por outro lado, é um cargo que paga muito alto e a gente está vivendo também um período de pandemia, né? Então, como é que você, num período de pandemia, que você está gastando bilhões aí com vacina, né? E tem uma CPI rolando para investigar aí, sei lá, desvio de recurso, fraude, e aí vem o Senado fazer um concurso para pagar 18 mil, né? E isso tudo é avaliado, né, gente? Isso tudo é pensado, né? Isso tudo é pensado na hora de lançar um concurso desse. Então, Tem um peso político, né, na decisão, né? exatamente, exatamente, o custo político. Acho que essa é uma expressão É, que cabe aí. que cabe mais. Beleza. Só para. E a galera também, assim, o que que acontece? Lá no Senado, eles estão trabalhando na faixa de uns 40% do efetivo, né? Já tem mais cargos vagos do que policiais trabalhando. E a demanda deles, né, do Congresso inteiro, mas a do Senado especificamente, aumentou demais, principalmente na parte das escoltas, né? Mais senadores pedindo escolta. Tem o filho do Bolsonaro, que é senador também, que já tem uma escolta pelo mesmo motivo do Eduardo Bolsonaro, que o Fortunato mencionou. Então a demanda por escoltas lá aumentou demais e eles estão com efetivo muito abaixo do necessário, né? Então, basicamente, essa é uma pressão que eles estão tendo também para que seja feito esse concurso quanto antes, né? Claro que tem todo esse panorama que o Fortunato falou, mas assim, as perspectivas são boas. A comissão já andou bastante com os projetos, né? Com os trâmites burocráticos desse concurso. Claro que foi interrompido, mas para ela voltar já está praticamente com o trabalho todo feito. E aí já vou aproveitar, teve uma pergunta no Instagram do Tobias Batista, ele perguntou sobre esse projeto básico. Você acha que vai cair o projeto básico inteiro, todas aquelas matérias ali vão ser cobradas na prova, ou ele é um projeto que apenas norteia, que não necessariamente as matérias entrarão no edital da Polícia do Senado? Cara, eu acredito que o projeto básico ele serviu ali naturalmente como uma base para que se fizesse um orçamento de contratação da banca, mas eu não vejo muita lógica de se cobrar aquilo tudo, né? Até acompanhando aí a tendência de alguns professores que trabalham muito com a Polícia do Senado também, né? Eu vou na linha deles aí, no sentido de que vai ser cobrado aí, pegando aí o edital passado, né? Português, constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial, mas o que foi cobrado também na Polícia da Câmara. Então, aquela parte de segurança institucional, de segurança de autoridades, combate a incêndio, primeiros socorros, que são conteúdos que são realmente da nossa atribuição, né, que a gente precisa sim saber disso para exercer a nossa atribuição no dia a dia, mas língua estrangeira eu também vejo uma grande tendência aí de vir o inglês ou espanhol, porque e faz parte da nossa atividade também. Eu já tive possibilidade de ir para o exterior, né? De missão, já tive a possibilidade de receber comitivas estrangeiras, então é muito comum, gente, o público legislativo lá tem muitas comitivas na Câmara, e às vezes é a gente que recebe. Nós recebemos chefes de Estado, embaixadores, então às vezes é o policial legislativo que vai ter o primeiro contato com o staff dessas autoridades. Então é interessante sim que você fale língua estrangeira, faz parte das atribuições, eu acredito, e está no projeto básico também, né? Então eu acredito que eu iria nessa linha do edital passado, mais essa parte de segurança institucional, né, e língua estrangeira. Não sei se você vê também na mesma linha.
Sim, sim. Basicamente é isso, né? Assim, a gente tem trabalhado mais nessa linha do edital da Polícia 2012, né, do Senado, combinado com esse da Câmara, principalmente a parte de segurança institucional. E assim, né, pessoal, a gente tem visto aí o quanto mudou a pegada dos concursos policiais, né, com a PRF e a PF aí, cobrando coisas que a gente nem imaginaria que seriam cobradas. Então, a pegada dos concursos policiais tem mudado. A parte de informática tem demandado uma atenção maior, né, não é aquele basicão que a gente fazia lá de saber atalho de Word, Excel. Hoje em dia estão sendo cobradas coisas bem mais aprofundadas e são inerentes também importantes para quem vai exercer a função lá dentro, principalmente na parte de inteligência, né, na parte de suporte. Então, a gente tem trabalhado mais nessa linha de matérias que sejam importantes para a nossa prática. E a segurança institucional é a principal delas, né? Parte de segurança orgânica, segurança de autoridades, primeiros socorros, né? Incêndios, isso tudo, a gente tem uma demanda de trabalho por isso. A nossa polícia também, até esqueceu de falar, a gente tem um setor que é o responsável por essa parte, né, primeiros socorros, incêndios, que são comandados por policiais legislativos também, trabalham junto com os brigadistas lá da Câmara, e eles fazem esse trabalho fundamental lá, né, da parte de inspeção de equipamentos de incêndio, né, de prevenção, faz os atendimentos pré-hospitalares, né, a gente tem um departamento médico lá, mas quem atua na primeira linha ali são os policiais legislativos junto com os brigadistas. Então, esse tipo de matéria é importante para a prática do exercício da função policial legislativa. Cara, e essa questão é interessante até contar uma história que aconteceu comigo recentemente. Né? Eu estava acompanhando um determinado parlamentar, vou citar aqui quem é, que tá, eu estava numa determinada agenda com esse parlamentar e o parlamentar passou mal, assim, tipo, desmaiou. Aí estava só eu e a pessoa, eu tive que fazer ali dar os primeiros socorros, né? Claro, gente, isso é para a vida, né? Não é só para Sim, atividade. Qualquer um de nós pode estar numa situação com um familiar, né? Enfim, com um parente, mas e pode precisar, mas é muito comum de nós estarmos com uma determinada autoridade. E quando a gente trabalha na segurança de uma autoridade, a gente recebe já um relatório das comorbidades que aquela pessoa sofre, né? Então, sei lá, se a pessoa tem uma determinada comorbidade que ela precisa de aquele aparelho lá que a gente usa lá de ressuscitador, qual é o nome? Aquele aparelho, desfibrilador. um desfibrilador. Então, pô, a gente anda com o desfibrilador se precisar, né? Faz parte da missão. Se você está com. Não é só proteger o parlamentar, o parlamentar ele tem uma comorbidade, ele é doente. E você tem que estar ciente dessa situação toda para protegê-lo também. Beleza. O Rafael Fela até perguntou aqui, e ele fez várias perguntas lá no Insta, no feed. Selecionei algumas aqui. Só para falar rapidamente aí, como que funciona assim, a lotação lá na Câmara, como que o policial é lotado em determinado setor. Né? No nosso caso aqui, eu vi que perguntaram aqui depois que você se apresentou. A gente faz parte da coordenação de operações especiais, né? Responsável pela segurança do presidente da Câmara e de outros parlamentares, de comissões também, a gente faz a segurança dessa galera. Então, fala aí pra gente como que funciona, como que um policial é lotado em determinados setores, se ele tem uma liberdade para trocar, se há uma análise do perfil dele para isso, se é importante ter o perfil para trabalhar em determinadas áreas lá. Existem áreas que são mais sensíveis e que demandam um determinado perfil, né? E tem áreas que qualquer um serve. Mas, em geral, você precisa ter um perfil, mas você pode se voluntariar. Né? Então, você se voluntaria, fala assim, poxa, eu teria interesse, isso você vai conhecer durante o curso de formação. O curso de formação do policial legislativo, gente, para quem não sabe, ele dura em média 3 a 4 meses. E aí, durante esse período, você vai conhecer naturalmente todas as lotações da casa e você já vai manifestar interesse. Gente, nosso efetivo não é tão grande, 200, 300 pessoas, então a galera se conhece. Então você vai ter instruções ali com os chefes dos setores, e eles falam assim, pô, tive instrução aqui de segurança de autoridade, gostei, já vou manifestar para o chefe que eu gostaria de trabalhar lá. Né? Já vou piruar ali que eu queria ser lotado ali. Mas a gente fala assim, pô, eu queria trabalhar na segurança do presidente. Mas talvez você seja um cara que não tenha perfil, né? Não tenha a disponibilidade, não tenha os atributos necessários. E aí, ou da mesma forma, por exemplo, tem a história, que não vou citar o nome também, de um determinado colega que, pô, altamente qualificado, que entrou na Polícia Legislativa e ele já vinha de um grupo de operações especiais, moleque bom mesmo, e ele recebeu um convite direto para ir para um determinado lugar, que ele nem foi, inclusive. Né? Ele preferiu não ir naquele momento. Mas existe essa observação. Mas existe, no geral, uma liberdade para que você possa piruar ali por onde você quer trabalhar.
né? A própria chefia já vê assim, pô, esse cara tem perfil, esse cara seria legal trabalhar com a gente. Ah, não, esse cara aqui é vagabundo, vai dar trabalho para a gente, não seria legal. E da mesma forma também acontece lá no Senado. Né? Também o policial ele vai manifestar ali o seu interesse, né? E vão ter uma quantidade de vagas aí para determinado lugar e o policial vai sendo lotado ali. Claro que, às vezes, vai haver uma maior demanda no lugar, né? E mais pessoas do que vagas para aquele local. Né? Alguém vai sobrar. Né? Então, é comum, pode acontecer também de você não ser premiado com a vaga que você quer. Mas, no geral, assim, é mais tranquilo, né? O que não acontece, é mais difícil é você entrar, e às vezes tem pessoas que têm esse interesse, eu vou entrar e vou para administrativo. Não é tão simples. Tá? Não é tão simples. Em geral, é a pessoa mais antigo, tal, né? Às vezes está passando por um período mais difícil, está mais apertado, vai para administrativo. É mais difícil você entrar e já ir direto para administrativo. Acontece, acontece, mas é mais difícil. Beleza. Já vamos aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui da Larissa, perguntando se tem muitas mulheres lá que trabalham na polícia, como que é, assim, sabe a relação, quantidade de Larissa, mulheres, percentual? Larissa, eu acho que uma coisa que eu lembro aqui, antes de entrar nesse tema, quando eu comecei a fazer concurso em 2010, eu lembro que eu fazia um cursinho no Gran Cursos. E eu cheguei lá no Gran Curso, acho que foi EPU na época, eu só via mulher nas salas de aula. Só tinha mulher na sala de aula. E eu percebo hoje, eu vim da Polícia Federal, tal, que isso é uma tendência a quantidade de mulheres entrando. Tá? E no nosso concurso da Câmara já entraram muitas mulheres. Né? Claro que ainda não é 50-50, mas eu acredito que hoje a gente tem um efetivo mais ou menos aí de 15 a 20% de mulheres e o resto de homens. Tá? Ainda há essa disparidade, mas eu acredito que no próximo concurso vai mudar. Vai aumentar a quantidade de mulheres. Por quê? Não é igual ao concurso de polícia militar, que você tem vaga para homem e para mulher. Né? É um concurso para civil, então se passar só mulher, vai entrar só mulher. Né? Não tem essa limitação. E eu percebo que existe uma tendência a mulherada está invadindo aí, está estudando mais, está se dedicando mais, e isso vai naturalmente representar em mais vagas para as mulheres nos próximos concursos. E a mulherada hoje está onde? Por exemplo, quem acompanha a Polícia Legislativa deve estar acompanhando aí a nova mascote aí da Polícia Legislativa, que é aquela Golden Retriever, a Margot. E esse projeto é um projeto que está sendo capitaneado por uma policial legislativa, a Leonela, né, que é uma colega nossa, entrou junto com a gente no concurso, e é uma iniciativa dela. Quer dizer, a Câmara inicialmente mandou alguns policiais para fazerem o curso de cinotecnia, né, o descachorreira, como é que chama, e se apaixonou pelo tema, pela área, investiu, e hoje ela está meio que liderando esse movimento. Né? Então você tem ela nessa área, você tem mulheres na administração, você tem mulheres trabalhando na área de segurança de autoridade, né? A gente tem parlamentares, mulheres, né, que precisam, às vezes é importante que você tenha uma mulher ali acompanhando também, mas você precisa que a mulher entre no banheiro com a deputada, né? A gente não vai entrar no banheiro com ela. Então, se for necessário, né? Então é importante. Então a gente tem mais ou menos essa distribuição aí nos mais diversos setores, mas eu colocaria um percentual aí de 15 a 20% de mulheres e o resto de homens. Né? Mas existe muito espaço para a mulherada aí desembocar a missão lá dentro. Beleza. Fortunato, fala um pouquinho para a gente aí, para a galera, como que funcionam os cursos. Se quiser falar um pouquinho do curso de formação, como ele é, de uma forma mais breve aí, e como funciona o acesso nosso a cursos externos, né? Tanto de entidades privadas como de instituições parceiras aí, policiais. É tranquilo de fazer curso? Como que funciona aí? Galera, vamos lá. A gente tem lá, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente tem um setor de cursos, um setor de capacitação, um setor que promove treinamento. Então, você tem lá um policial legislativo com uma equipe que está planejando os nossos treinamentos continuados, tanto treinamentos internos, que são ministrados pelos próprios policiais legislativos, que são altamente capacitados para isso, como também treinamentos externos, quando você manda a gente para realizar cursos em outras instituições. Então, não é algo difícil, acontece, é comum. Óbvio que isso atualmente está limitado por conta da pandemia, né? Todo mundo sabe disso. Então, tanto treinamentos internos quanto externos estão limitados, não estão acontecendo, né? Por conta do que vocês estão vendo, mas em períodos de normalidade, sim, é muito comum, não é difícil. Tá? Existe a possibilidade, sim, de conseguir fazer curso, porque às vezes é um curso de uma determinada área,
que uma pessoa tem afinidade, nem todo mundo tem afinidade com aquela área, então a concorrência não é tão grande, às vezes tem cursos que vão ser mais disputados, e hoje esse processo de seleção tem sido mais transparente para quem vai participar, né? Para quem talvez vá usar aquele conteúdo na sua área de aplicação. Eu já tive possibilidade de fazer curso, por exemplo, no Exército, né? Eu já, como policial legislativo, passei um mês no Exército fazendo um curso de segurança de autoridade para aperfeiçoamento, né? Então, a gente tem a possibilidade, sim, de outras instituições. E, primordialmente, a gente tem aqui o curso de formação. O curso de formação dura, em média, 3 meses e meio a 4 meses. E o curso de formação, gente, ele é como se fosse uma pequena universidade, né? O curso de formação na Câmara, aí eu vou falar da Câmara e do Senado, tá? Na Câmara, ele não eliminatório, ele já é no cargo, tá? Então, você entra lá e vai ter as diversas disciplinas relacionadas às atribuições do cargo. Então, segurança de autoridade, inteligência, abordagem, tiro, resgate, primeiros socorros, combate a incêndio. E o curso é ministrado majoritariamente por policiais legislativos, mas a gente também tem módulos que são realizados em outras instituições, como, por exemplo, os bombeiros, né? Como, por exemplo, o Exército. Então, o bombeiro, aí para quem já fez curso de formação, sabe que o bombeiro gosta de botar para fuder, né? Então, a fase do bombeiro é uma fase bem puxada, bem complicada lá, onde você tem fase de resgate e tal. É bem interessante, é bem legal. Então, durante todo esse período, aí você tem lá aulas teóricas e aulas práticas, essencialmente práticas, né? E ao final você vai para a sua lotação. Mas durante esse período aí você está no curso, mas na Câmara ele não é eliminatório. Mas caso você não conclua satisfatoriamente determinadas disciplinas, por exemplo, tiro, se você não se terminar um tiro, não tiver ali a nota satisfatória, você não vai ter o porte. Então, determinadas disciplinas, você precisa ter um desempenho satisfatório, então você vai ser escanteado ali até você atingir aquele desempenho. Já no Senado, no último concurso, como é que foi? No último concurso, você teve um curso de formação, que era a fase do concurso e era eliminatório, tá? Mas foi um curso, sim, gente, bem tranquilo, foi organizado pela própria FGV e foi bem rolha, tá? Bem rolha. E depois você teve um curso mesmo no cargo, que também não era eliminatório, que foi ministrado também da mesma forma por policiais legislativos e por alguns módulos em outras instituições, tá? Acho que é isso. Importante falar da remuneração aí, né? Da remuneração na Câmara, né? Tanto Você na está lá Câmara fazendo quanto o no curso, você já Senado, recebeu. como o curso de formação já é no cargo, você recebe sua remuneração plena, né? Completa, Integral. integral. Você já nesse caso aí, você já é policial legislativo. Diferente, por exemplo, de um curso de formação da Polícia Federal, ou um curso de formação da Polícia Civil, né, que são fases do concurso onde você recebe lá 50% da remuneração do cargo, da classe inicial do cargo no qual você entrou. Né? Então, aí já é mais difícil, né? Você recebe só metade. Não, agora lá você já entra lá, rasgando, galera. Já entra lá ganhando mais de... Imagina seu contra-cheque lá, gente. Imagina seu você pegar seu contra-cheque lá, porra, 20 pau. Dois Porra, dígitos. porra, aí você fica feliz, assim, por vencer na vida. Né? Não é só isso, né, gente? Mas aí uma coisa, até fazer um desabafo aqui, gente. A gente que estuda para concurso, que quer passar no concurso top, que quer ganhar bem, uma coisa que eu vejo hoje, dinheiro é importante, sim, né? Dinheiro paga as nossas contas, e dinheiro traz a possibilidade de a gente viver coisas, conhecer lugares, frequentar restaurantes, né? Beleza, mas eu vejo, pela minha experiência na Câmara, no órgão legal, que dinheiro não é tudo, e que as pessoas nem sempre trabalham satisfeitas, mesmo ganhando um bom salário. Né? Mesmo ganhando no top, pessoas às vezes não estão satisfeitas. Não está satisfeita, porque a vida não é só salário, a vida não é só dinheiro. Então você tem que pensar bem sobre assim, qual é esse concurso que eu quero? É esse concurso que eu vou estar satisfeito? Né? Porque às vezes você vai fazer um concurso por salário e vai ser uma pessoa infeliz. Né? Ah, não, se eu ganhar 20 mil, eu vou ser feliz de qualquer jeito. Não é bem assim. Não é bem assim. O que eu vejo na vida, no dia a dia aí, não é bem assim. Não sei se o Vitor Rosa concorda comigo. Concordo, até porque assim, a gente fica brincando, né, que o salário é bom e realmente é, mas assim, a gente tem nossas atribuições lá e muitos serviços que a gente executa aí demandam muito da nossa resistência física, da nossa resistência até psicológica, né? Quantos e quantos feriados importantes aí a gente passa longe de casa, longe da família, né, fazendo escolta de um parlamentar, às vezes Natal lá passa o Natal comendo uma lasanha de micro-ondas dentro da viatura, na nossa ceia, porque não tem condição de sair.
E é assim, a gente ganha bem, beleza, mas a pessoa que vai fazer o concurso para a carreira policial tem que estar ciente disso. É atividade policial, né? Então, não necessariamente você vai passar a vida ali sossegadaço. Vai ter que trabalhar com manifestações, vai ter que entrar em embate corporal, às vezes, com manifestante, vai ter que passar por situações de risco de vida, né? Trabalhando. A gente trabalha no Brasil inteiro, então, quantas e quantas vezes a gente não vai para cidades e a gente não conhece nada, não tem a mínima noção de como é a segurança pública na cidade, e aí trabalha só a gente, só a nossa viatura ali com os policiais. Então, tem que levar isso em conta também. Tem muita gente que entra, né, só por causa da grana, chega lá na hora, fica decepcionado, não é o trabalho que esperou para a vida e acaba se frustrando, né? Mesmo com um contra-cheque gordinho, e acaba se frustrando vivendo e passando a ser uma pessoa infeliz. O último dia 31 de dezembro aí, do ano passado, já pandemia, eu passei trabalhando lá, virada, Rio de Janeiro, lá no Rio, na rua lá, sem fogos, inclusive, tinha nem fogos pra gente ver. E uma coisa que eu falo é que o nosso trabalho, ele é um trabalho que ele vai do luxo ao lixo, eu até brinco com isso, né? Porque é um trabalho que você vai ter um momento que você vai estar na rua lá comendo quentinha, no cantinho lá na calçada, e vão ter momentos que você vai estar acompanhando a autoridade de um evento top, comendo do bom e do melhor, né? Vai estar junto lá, mas também vai ter horas que você vai estar lá, meu amigo, no frio, na rua, comendo quentinha, marmita ali esperando, né? Então, e outra coisa que eu ia falar também, cara, quando a gente estava falando de atribuições de Câmara e Senado, o Senado tem uma parte das atribuições que eles estão um pouco mais avançados nisso que a gente, que a Câmara, né? Que é a parte aí do apoio investigativo a CPIs, né? Análise de informações, Uhum. análise de dados. Uma parte que a Polícia do Senado está bem mais avançada do que a Polícia da Câmara. E é uma área bastante interessante para se trabalhar também e que demanda também, naturalmente, um conhecimento aí de análise de dados, banco de dados, informática, enfim, né? Essa ficha aí. E está tempo muito É, rápido aí, né? pois é, passou rápido. E assim, tem uma galera perguntando aí sobre a nossa preparação, o jeito que a gente estudou, como estudou. Eu acho que fica melhor a gente até marcar uma outra live para tratar específico disso, que é um assunto que demanda um pouco mais de tempo, né? Se vocês tiverem curiosidade, o Fortunato tem um canal no YouTube também, né, chamado Escola para Concurseiros. Lá tem bastante vídeo, inclusive acho que tem umas duas entrevistas minhas lá que a gente fez. E aí a gente trata desses assuntos, trajetória, tipo de material que usou, como que estudou, como que os erros, como que a gente conseguiu aprender com isso, porque é um assunto bem mais longo. Nessa live aqui a gente quis concentrar mais em explicar como funciona a Polícia Legislativa, né, falar dos concursos, da previsão do próximo concurso aí, que é o que a galera tem mais interesse. Só fazer um adendo sobre isso, cara, que eu sei que acho que você consegue ver quanto tempo está faltando aí, né? Mas só para fazer um adendo, que galera, Não apareceu, não. muita gente me pergunta assim, Fortunato, quanto tempo você estudou para a Polícia Legislativa? Eu digo o seguinte para a galera, gente, se eu pegar só o curso de Polícia Legislativa, foram 5 meses. Mas não foram só esses 5 meses que me garantiram a aprovação. Eu tenho um tempo de estudo agregado. Então, eu considero todo o tempo desde que eu comecei a estudar. Foi progressivo. Progressivo. Então, quando eu entrei para a Polícia Legislativa, eu já tinha uma base consolidada. Eu já tinha passado na Polícia Federal, que era um concurso próprio, que era um concurso de Estado, e aquela base me permitiu que, para a Polícia Legislativa, eu tivesse menos tempo. Então, quando eu estudei para a Polícia Legislativa, aquelas disciplinas que eu já tinha matado para a PF, então penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação especial, isso aí eu não peguei teoria nenhuma. Eu só fiz exercício. Por quê? Porque eu já tinha estudado isso. Fui pegar a matéria, teoria, só daquilo que eu ainda não tinha estudado. Tá? Então, quando as pessoas perguntam assim, você estudou quanto tempo para tal concurso? Às vezes você vai pegar na internet pessoas que falam, eu estudei para tal concurso 3 meses, 4 meses. Mas se você for analisar a vida dela, não foi só aquilo. Porque ela tem toda uma base, tem toda uma estrutura ali anterior, que ela estudou aquele tempo antes e foi construindo até ela chegar naquele cargo top. Então, e foi isso que aconteceu comigo, né? Então, se eu pudesse dar uma dica rápida aqui para vocês, essa dica seria planejamento. Tenha um planejamento estruturado. Esse será o seu diferencial. Isso que vai te fazer ser aprovado. Beleza, show de bola. Bom, eu acho que vamos encerrando aqui, né? Daqui a pouco o Instagram já vai cortar a live aí, quase dando uma hora. Bom, eu queria só agradecer então a presença do Fortunato aí. Ontem, inclusive, ele tá com as medalhas ali exibindo, né? Ele ganhou mais uma lá no Goiânia, né? Parabéns aí por mais uma conquista aí no Jiu-Jitsu.
E agradeço a sua presença aqui, e agradeço a presença de todo mundo aí que participou com a gente aqui da nossa conversa. A gente vai marcar mais alguns bate-papos desse aí, assim, dá para fazer uma vez por mês, ou a gente vai acertando umas datas aí. E fica então minha gratidão aí por vocês terem acompanhado nosso pequeno bate-papo aqui. Se por um acaso a gente não conseguiu tirar todas as dúvidas, me desculpe, mas é difícil acompanhar aqui a quantidade de dúvidas que vocês colocam. A gente tentou esclarecer o máximo possível sobre a nossa carreira e aí a gente vai se falando. Nossas redes sociais estão aí. Quem quiser nos seguir, né? Tem no feed lá, tá, o Fortunato tá marcado, tem o meu perfil também. Podem solicitar lá para seguir. Se precisar tirar alguma dúvida no direct, também fica à vontade. Aqui não tem tempo ruim, não. Aqui o acesso é facilitado para que mais pessoas possam saber da nossa função, né? E aí a gente esclarecendo como a Polícia Legislativa funciona, ela vai funcionar melhor, com certeza. E galera, segue lá meu canal no YouTube, se chama Escola para Concurseiros. Escola para Concurseiros no YouTube tem muito vídeo de Polícia Legislativa, de Polícia Federal, de concurso no geral, né, para ajudar vocês nessa moral lá que tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Até a próxima. Valeu, Fortunato. Até mais. Um abraço.